Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje eu vou falar sobre 5 dicas para passar na perícia do INSS. E para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Passos, advogada. E a dica de número 1 é: pague o INSS. O que acontece? Muita gente não sabe que para encaminhar o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, claro que tem algumas exceções, mas a regra geral é que necessite de 12 meses de contribuição. Essas contribuições não precisam ser pagas uma atrás da outra, pode pagar de forma intercalada. Mas quando a pessoa for encaminhar o benefício, ela tem que ter esses 12 meses de contribuição para encaminhar e ganhar o benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, o primeiro passo de tudo é pagar o INSS. Dica número 2: somente responda ao que o perito perguntar. Muita gente vai para a perícia e acaba falando demais, acaba contando a história de vida, acaba contando as dificuldades financeiras, e o perito tá lá somente para analisar a questão médica. Então, não vai adiantar a pessoa falar demais, falar de toda a história da vida dela, porque o perito, ele só vai avaliar a questão do ponto de vista médico. Então, tem que ter cuidado para também não desconcentrar o perito. Daqui a um pouco ele tá tentando analisar a documentação e a pessoa que tá fazendo a perícia tá lá falando e não para de falar. Então, tem que ter muito cuidado nessa situação e responder somente o que o perito perguntar. Dica de número 3, que na minha opinião é a mais importante: mantenha acompanhamento médico. Muita gente fica doente, mas fica doente em casa, não vai no médico. Eu sei que tem muita gente se identificando, porque isso acontece muito. Então, quando a pessoa está doente, ela tem que necessariamente manter acompanhamento médico. E toda vez que for no médico ou no posto de saúde, solicitar o documento que comprova que ela está fazendo o acompanhamento médico. Comprovar que ela toma a medicação, guardar as receitas, toda vez pedir atestado ou laudo. No posto de saúde tem as fichas de atendimento, muitas vezes não são fornecidas no posto, são fornecidas na prefeitura, devem ser solicitadas na prefeitura, mas devem ser solicitadas. Isso é muito importante para quem quer passar na perícia. Então vamos à dica de número 4. Não simule ou aumente a sua patologia. Muita gente pega a muleta do vizinho emprestada para ir na perícia. Pega que eu tô sabendo. Sim. Pega muleta emprestada, aluga cadeira de rodas. Sim, acontece muito. E os peritos já estão calejados com essa situação. Então, não vai adiantar a pessoa fingir uma coisa que não é. Claro que se a pessoa utiliza muleta, utiliza cadeira de rodas, ok, tudo certo, vai com o objeto que ela é acostumada a utilizar. Mas se a pessoa não utiliza, não adianta aparecer lá com cadeira de rodas, que o perito já vai desconfiar. E se a pessoa tá doente por alguma outra coisa, ele já vai desconsiderar tudo, porque já vai achar que tudo que a pessoa tá fazendo dela tá simulando. Então, essa é a dica de número 4, não simule ou exagere a sua doença. E a dica final, que é a dica de número 5, é: organize a documentação médica. Eu já peguei pasta de cliente que tinha até receita de bolo dentro. Então, imagina se o perito, ele pega a documentação e vê que tem um monte de coisa que não é relativa à patologia, não é relativo ao tratamento médico. Então, é importante que a pessoa, antes de ir para a perícia, já separe a documentação, coloque o que for mais recente em cima para facilitar a vida do perito, porque ele tem inúmeras perícias, não é só a tua, então ele não vai estar procurando documentos no meio de uma pasta cheia de documentos.
Então, isso é o serviço do segurado, tá? De quem vai fazer a perícia. Então, acho que essas são as dicas, acho não, essas são as dicas e eu queria informar que são apenas orientações, tá? Não é uma fórmula mágica. Se a pessoa não tá doente e fizer tudo isso, não adianta que ela não vai passar. Ela tem que estar realmente doente e incapacitada para o trabalho. Mas com essas dicas, eu acredito que seja mais fácil a pessoa passar na perícia médica. Tá bom, pessoal? Essas são as dicas da semana e na semana que vem voltamos com mais. Beijo!